tinha feito de tudo, né? Eu já tinha feito várias sessões de hipnoterapia, constelação, terapia cognitivo-comportamental, Theta Healing, tudo, né? Um monte de abordagem, tanto para depressão quanto para outras coisas que foram desdobrando. O que mais foi importante para mim é que, por mais que eu fizesse qualquer coisa, abordando traumas da infância, abordando traumas, né, até mesmo do próprio nascimento, não ia tocar aquela dor principal. Eu não tinha como eu construir nada em cima né, de uma memória de não aceitar a vida, né? De uma situação de não me conectar com essa vida. Então, qualquer coisa que eu fizesse aqui não faria sentido nenhum. Eu cuidava da depressão olhando para a infância, olhando para outros momentos da vida. Mas não era ali que estava, né, o começo de tudo. Não era ali que era a experiência primária, né, que trouxe toda aquela dor. Logo no começo, veio todo o contexto da pré-concepção, que eu nunca, né, imaginei que fosse ali, que eu fosse, né, eu pensava assim, lá na vivência eu vou estar dentro no útero, vou passar pelo nascimento, mas eu não imaginava que isso viesse de forma tão intensa, assim, e que fosse tão amplo, né, para mim. Praticamente toda a vivência, eu, às vezes, ia para um determinado momento dentro do útero, mas voltava meio que como se fosse assim, olha, esse é o principal tema para mim naquela vivência, né? Então, a pré-concepção foi o mais marcante para mim ali. E não sei se posso entrar já especificamente, que foi a questão que você sempre fala, né, Manuel, dos choques da pré-concepção. E eu, como tive depressão a vida toda, né, tive aquela sensação de não me conectar com a vida, um sentimento de falta de sentido na vida, praticamente a vida toda. E aí, ali, se apresentou para mim uma dor tão profunda, tão grande, tão, assim, transparente também, com relação ao momento em que eu deixei o lar divino, né? Que foi aquele momento ali de vir para essa existência, e naquele momento eu identifiquei o quê? A minha dor dessa separação. Eu não queria estar aqui, eu não queria vir para a vida. E foi muito dolorido mesmo, uma separação, e não só não só vir, né, não somente deixar o lar divino, como deixar alguém que ali naquele momento ficou muito claro que eu estava deixando alguém. Por isso aquele sentimento de solidão, de desamparo, de rejeição, que eu vivi a vida inteira, que eu buscava sempre, estava sempre buscando uma carência, buscando preencher algo dentro de mim. Era aquela despedida que foi muito dolorida, e que eu não deixei, né? Eu não passei daquele momento. É como se eu estivesse vivendo a vida inteira em cima daquele momento ali, que foi crucial, né? Era o momento de eu tomar a vida, né? De eu vir para a vida, e eu não me conectava com ela. E outras várias experiências na infância, no próprio útero mesmo ali, quando a gente passa, né, pelas outras fases dos trimestres da gestação que você vai conduzindo ali, eu sentia, né, aquele não me conectar com nada daquilo, não me conectar com a família, não me conectar com a minha mãe, não ter nenhuma ligação com aquilo, com a vida, com o nascer, e também uma postura que eu assumi no útero foi a de que eu não quero nada disso, eu não aceito nada disso, mas já que eu tenho que fazer, vou fazer o mais rápido possível. E aí, na hora de nascer também, foi assim, eu não queria, era um sofrimento, mas, bom, então vou fazer. E eu me lembro, assim, de a minha mãe me contar, ao longo, assim, da minha vida, minha mãe falava sempre com a gente, você foi a que nasceu mais rápido. E para ela, né, na concepção dela, era como assim, eu fui a que nasci mais fácil. E, na verdade, aquele foi um nascimento muito doloroso. Eu não sei como foi para os meus irmãos, né? Mas na concepção da minha mãe, foi um nascimento muito tranquilo. Para mim, é como se eu tivesse assim, olha, eu não quero saber disso aqui, não quero essa vida. Para mim está sendo muito difícil. Porém, vou fazer isso rápido.
E também a minha mãe, ela teve muito medo durante a gestação. Ela tinha, uma amiga dela tinha morrido no parto, e então ela alimentou esse medo durante toda a gestação. Então, além de eu ter aquela dificuldade de me conectar com a vida, de conectar com o útero da minha mãe, além de tudo, tinha um medo muito grande dela. E então o útero também se tornou um lugar em que eu não queria estar, que era desconfortável e eu queria sair logo dali. E era uma dor tão grande nos ossos, né? Doía os ossos e doía a alma mesmo. É literalmente uma dor da alma mesmo. A maior dor minha eram as separações, era terminar um relacionamento, mesmo que ele tivesse durado um dia, era como doer na minha alma, assim, era como se eu morresse por um relacionamento. E me despedir das pessoas. Às vezes eu ia na casa das pessoas visitar e eu não queria ir embora de jeito nenhum. E eu não queria ir embora. E mesmo que eu não estivesse gostando tanto da casa, mas eu não queria ir embora. E eu não sempre fui assim. As pessoas, né, às vezes, precisavam me mandar embora porque eu não ia. Porque eu não tinha vontade de ir embora, sabe? Era como se eu estivesse revivendo aquilo ali. Eu não quero ir embora. E também, muitas vezes, eu não queria ir para os lugares. Então, assim, eu vivia as duas coisas ao longo da minha vida. Eu não queria ir, porque eu não queria sair de onde eu estava. E quando eu ia, chegava lá, eu não queria ir embora. Então, era assim, sempre essa mistura. Porque lá naquele momento em que eu vivi o choque ali na pré-concepção, também vieram memórias do sistema transgeracional, né? Da família, do contexto, para a família onde eu viria. Então eu tinha assim aquela falta de conexão com a minha família, e é interessante porque eu me mudei 34 vezes até hoje. Então, assim, eu me mudava e eu sempre estava querendo ir para mais longe, sempre para mais longe, como se eu tivesse mesmo querendo me distanciar e, ao mesmo tempo, buscando algo que eu não sabia o que era. E, desde lá, o que aconteceu? Primeiro, né, eu comecei a construir essa conexão com a vida, porque era algo muito difícil, era impensável, não era nem pensável, né? Não era uma coisa de se pensar, era de sentir mesmo. Eu comecei a sentir a conexão com a vida, comecei a sentir mais, a construir essa conexão com eles e trabalhar essa separação, né, que houve do lar divino, essa saudade que eu sinto, né, essa dor que eu sentia muito mais forte. Hoje eu percebo o seguinte: hoje eu tenho essa dor já não é tão grande assim, né? Ela já está, digamos, eu já conheço, eu reconheço essa dor e sei cuidar dela. Inclusive, nós fizemos outras sessões depois, né, Manuel? E foram se desdobrando as coisas. O que mais foi importante para mim é que, por mais que eu fizesse qualquer coisa, abordando traumas da infância, abordando traumas, né, até mesmo do próprio nascimento, não ia tocar aquela dor principal. Eu não tinha como eu construir nada em cima né, de uma memória de não aceitar a vida, né? De uma situação de não me conectar com essa vida. Então, qualquer coisa que eu fizesse aqui não faria sentido nenhum. Então, melhorou muito essa minha conexão com a vida. Hoje eu consigo olhar para a vida, sentir, né, gratidão pela vida, sentir conexão com a vida mesmo. E entender né, que eu cuidava da depressão olhando para a infância, olhando para outros momentos da vida. Mas não era ali que estava, né, o começo de tudo, não era ali que era a experiência primária, né, que trouxe toda aquela dor.